Salve, rapaziada, e a arbitragem nessa rodada trabalhou, hein? Como trabalhou, mas como trabalhou errado. Impressionante. Já fiz uma live específica sobre isso no último sábado. Erros grotescos na Série B, entre Ceará e Paysandu, e erros grotescos na Série A. Vitória e Fluminense, Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude, só para começar a brincadeirinha. Primeiro, eu queria trazer aqui a informação do jogo do Vitória e do Fluminense. Vitória e Fluminense e Flamengo e Juventude, no caso, né? A CBF decidiu afastar os árbitros Diego Pombo Lopes, que atuou como VAR na partida entre Flamengo e Juventude, e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que foi responsável pelo VAR em Vitória e Fluminense em jogos da 31ª rodada do Brasileirão. Os dois atuariam em jogos da Série B nesta segunda-feira, mas foram substituídos por estarem em avaliação de desempenho técnico, de acordo com o documento divulgado pela Comissão de Arbitragem da CBF nesse domingo. Velho, melhor do que nada, alguma atitude foi feita, alguma atitude foi tomada, melhor dizendo, pela CBF, porque o que aconteceu foram escândalos no jogo entre Flamengo e Juventude e no jogo entre Vitória e Fluminense. Primeiro, queria trazer aqui para vocês mais uma vez o lance do pênalti de Mateuzinho, que o pessoal do VAR simplesmente ficou todo mundo calado. No ao vivo, gente, claramente para mim já não tinha sido nada. Mateuzinho simplesmente cavou o pênalti. É aquele pênalti mandrake, que o cara cavou, mas que não foi nada. E eu já falei aqui em vídeo que Mateuzinho se levanta e ele fala, já bota a mão na cabeça e acena-se negativamente, como que diz. Não foi nada. Mais ou menos isso, eu estou exagerando. Eu não sei se foi ele que disse isso, mas a minha interpretação claramente é aquele aluno que está filando na prova e ele olha para o professor a todo momento. Como que diz, cara, tô filando. É mais ou menos isso. Mas beleza, vamos pegar aqui o lance. E, pô, eu acho que depois dessa decisão aqui da CBF, eu acho que fica indiscutível você refutar a minha opinião e a opinião da CBF que eles tinham que ser afastados. E ainda bem que eles não vão atuar hoje na Série B, até porque o meu time joga hoje na Série B, que é justamente o Sport. Jogada pela ponta direita, na verdade, ponta direita do ataque do Vitória, lateral esquerda do Fluminense. Manuel erra um passe bizonho, só era ele tocar para o lado. O Vitória recupera a posse e solta o passe para Mateuzinho. Aí vamos aqui, no ao vivo, tá? Por alguns ângulos. Quando eu olho por esse ângulo, eu já sei que não foi nada. E por esse ângulo, parece nem haver contato. Por esse ângulo aqui, a sensação que fica é que não tem nada, nem contato existe. Quando você olha por esse ângulo, tem um contato. Aí vamos lá, vamos pro detalhe do contato. Ó, Matheus, em momento algum, ele estava visando a bola. E quando o Lima tenta, acho que é Lima, se eu não me engano, não lembro aqui qual é o jogador, o Martinelli, não vou decorar agora de cabeça. Quando ele tenta, não é Martinelli não, acho que é Lima mesmo. Quando ele tenta tocar na bola, Mateuzinho é que chuta o pé de Lima. Só que Mateuzinho, ele sente o contato e se joga, cai. Mas na prática, foi Mateuzinho que forçou esse contato em cima de Lima, jogador do Fluminense. Não é que Lima chegou fazendo a falta, não. Ó, Mateuzinho vai lá tentar proteger a bola, mas no momento nenhum ele tá olhando para a bola. E quando ele tá aqui, ó o detalhe. Quando ele tá aqui, ó, ele bota o pé, atinge o pé de Lima. Por esse ângulo não ficou muito bom, não, mas por esse é bom. Ele bota o pé na frente, atinge a perna do jogador do Fluminense, só que no choque ali e tal, Mateuzinho simula, sente o contato, foi inteligente, cavou o pênalti e foi lá. O juiz marca da cal e o árbitro do VAR, o pessoal do VAR, não fez absolutamente nada, porque justamente eles foram afastados pela CBF. E o recado da CBF é claro, ó, eles estavam errados, ponto. Teve um outro lance bizarro assim no primeiro tempo, que o William Oliveira simulou um pênalti também. Só que aí a arbitragem fez certo, né? Primeiro, sai o contato, tem um contato do jogador do Fluminense com o William Oliveira, claramente tem um contato, mas o Oliveira já estava caindo, ele sente o contato e se atira. Aí o árbitro, pum, marca da cal. Aí o VAR, professor, não foi pênalti não. Aí o árbitro vai lá, revisar o lance e anula o pênalti. O pênalti William Oliveira, para mim, é muito mais pênalti do que esse Mateuzinho. Aí você pode até ter achado esse pênalti Mateuzinho, mas o de William Oliveira foi muito mais pênalti. Na minha opinião, que nem foi também pênalti, para mim não foi nada. O William Oliveira sente contato, se atira e faz aquele estardalhaço e depois o pênalti foi anulado. E aí, mais uma vez, voltando aqui ao lance de William Oliveira, né? Porra, se tu não achou o pênalti em William Oliveira, o de Mateuzinho é muito menos, tá ligado? Tipo assim, não faz sentido. Mais uma vez, eu não vou agora nem entrar no mérito de você achar ou não o pênalti. Mas critério, qual foi o critério? O mesmo não foi. Porque se fosse, ou os dois seriam dado pênalti, o VAR não iria interferir no primeiro pênalti,
ou nenhum dos dois seria dado pênalti, que para mim seria o mais correto. Mas paciência, e aí a arbitragem, a CBF decidiu afastar, no caso, os árbitros, tá? Sobre o jogo do Palmeiras e Fortaleza, né? Vamos trazer aqui as atualizações também. O jogo do Fortaleza, ele é muito polêmico, cara. Ele ainda, para mim, é mais polêmico ainda do que esse do Vitória. Mas, antes disso, vamos trazer aqui o recado da Montenegro Cargas, que é a melhor transportadora que tá tendo. Depois a gente passa para trazer todo o panorama da Série A, que vai ter jogos super importantes hoje. O Bahia enfrenta o Vasco e o Corinthians enfrenta o Cuiabá, que vai decidir muita coisa na parte de cima da tabela, do G10 para cima, e muita coisa também na parte de baixo, da galera que briga para não cair. Antes disso, o recado para vocês da Montenegro Cargas, é a melhor transportadora que tá tendo. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como atriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Rapaziada, agora vamos passar para o jogo do Fortaleza, tá, gente? O jogo do Fortaleza, esse aqui para mim, assim, vamos passar primeiro lance, vamos escutar o VAR, depois a gente passa aqui para análise. Mão colada, antes de recolher, pega o corpo. Deixa eu ver se ele faz algum movimento. Feijão passando a 5. A 5 você consegue me... Segura aí, Bruno. Pega, você tem micro? Tá checado, tá? Tenho. Aguarde, tá fino aqui, tá? A bola toca no braço. A inglês talvez seja melhor. Para nesse momento aqui. Perfeito, Pablo. Parar agora no momento. Eu quero... Tá checando? Temos a grua também. Eu quero casar essa... Isso. Ele amplia o espaço corporal aqui, ó. Temos a invertida também. Eu quero o ponto de contato. Eu quero duas câmeras. Uma na 2 do ponto de contato, junto com a micro. Duas câmeras aqui. Aguarde, é fino, tá? Pode colocar a micro aqui. Isso. Na micro, a bola ia passar e ele amplia o espaço corporal. Assim, faz bem lento na micro. Faz bem lento na micro. Ele faz um movimento. Pablo. Ó. Ele abre e fecha. Deixa eu mostrar a invertida Vamos também. ver. Não tá completamente colado esse braço, né? Ele faz, inclusive, um movimento, tá? A grua fica melhor? Essa bola, se não toca no braço, ela ia passar. Não é um braço para proteger o rosto, tá? Eu vou fazer o APP. O braço está aberto. Uma outra mais A clara. partir do momento que bateu, depois recolhe. Mas o braço está aberto, uma situação de bloqueio. Olha lá, ó. Tá, A vou mão te está mostrar aberta. outra imagem. Me dá outra imagem. Tira mais uma imagem. Essa é boa. Na mão esquerda lá. Me dá a inversa. Outro ângulo. Temos a grua, pode ser a Era grua, outro pode ser a ângulo. grua. Outro ângulo. Não, eu cansei. Aqui não dá mais, né? Pelo amor de Deus, pô. Cansei, pô. Chega um momento que eu cansei. Meu irmão, os caras precisam de mais ângulos, mais tempo para raciocinar isso aí. Pelo amor de Deus, pô. Uma coisa é, você concordar ou não. Outra coisa é, tu precisar de 3 minutos para ver a mesma coisa 30 vezes. Pelo amor de Deus, pô. Tá claro que aconteceu. Quem joga bola sabe. Sai o chute. Pikachu, no caso, na ocasião, ele tava com medo de botar a cabeça e ele, para proteger o rosto, ele abre um pouco o braço. Ponto. Então, se isso fosse em 2015, tu daria o pênalti? Não. Pikachu não teve a intenção de ampliar o corpo para tirar o chute do jogador do Palmeiras. Não teve intenção nenhuma em atrapalhar a trajetória da bola. Ele simplesmente tava com medo que a bola batesse na cara dele. E o chute foi forte. Então, foi isso. Dito isso, Heitor, em 2024 tu daria? Infelizmente tem que dar. Infelizmente. Esse pênalti para mim foi. O primeiro para mim não foi. E faltou coerência mais uma vez na arbitragem. Não é à toa que eles afastaram o pessoal do VAR. Então, assim, esse daí especificamente, não tem muito para onde correr. É tipo assim, é azar. Mas eles dão esse tipo de pênalti, velho. Por coerência, eles têm que dar esse tipo de pênalti. Há um bom tempo que, mesmo se não for intencional, eles estão dando esse tipo de pênalti. Ponto. Abrir um pouquinho o braço. Tá em direção ao gol, a bola... Acabou, esquece. Vai dar pênalti. E tipo assim, o chute não foi também muito próximo do braço do jogador do Fortaleza, né? Não foi algo de, sei lá, 30 centímetros, 40 centímetros, 1 metro. Foi um chute de razoável distância da mão do jogador do Fortaleza para a bola, para a origem do chute, no caso, né? Então, assim, ok, essa decisão aí não dá para contestar e condenar, não. Agora, o primeiro pênalti, que a gente já trouxe aqui análise em live também, dá para se contestar bastante, e aí eu acho que a arbitragem errou. Mas, paciência, os árbitros eles foram afastados. Para mim, isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo. Inclusive, teve até a informação publicada pelo pessoal do Sou Futebolês que
eles aqui, ó, punição. A CBF também afastou a arbitragem no jogo entre Palmeiras e Fortaleza, diz o jornalista, tá? Além do jogo de Vitória e Fluminense e Flamengo e Juventude. Cara, se a moda pega, não sobra um, meu irmão, já diria aquele ditado, né? Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Aí já vai ter gente interpretando. Tu tá falando que eles estavam mal intencionados? Eu não tô falando isso, pô. É só o refrão da música. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Bom, rapaziada, régua passada de tudo isso nas polêmicas de arbitragem. Agora vamos falar sobre a Série A, de fato, os jogos que vão acontecer hoje, né? Primeiro, Cuiabá enfrenta o Corinthians lá na Arena Pantanal. Corinthians é favoritaço. O Cuiabá ainda está vivo na briga para não cair? Sim. Pela razão óbvia. Se ele ganhar o jogo de hoje do Corinthians, ele vai a 30 pontos. Ficaria 4 pontos do Bragantino, restando 7 partidas. Ele estaria vivo? Sim. Respirando por aparelhos, é evidente. Agora, se o Corinthians vence, o que é a lógica, pelo elenco que tem, pelo que vem jogando, e agora já foi eliminado da Copa do Brasil, vai focar um pouco mais na Série A. Ah, mas tem a Sul-Americana também, mas seria uma burrice eles não focar na Série A nessa reta final do campeonato, até porque o Corinthians, nesse exato momento, está na zona do rebaixamento, né? Então ele precisa vencer o jogo de hoje, e se vence, já sai da zona, e eu tenho convicção que o Corinthians não vai cair para a Série B ainda, tá? Agora, se ele perde o jogo de hoje, você já começa a botar a pulga atrás da orelha, porque não é o jogo que tu projeta o Corinthians perder aí, não. É o jogo que tu projeta o Corinthians vencer, porque depois o Corinthians pega o Palmeiras, que tá brigando ali pela liderança na Série A, tá, gente? Bom, Vasco e Bahia. Vamos trazer aqui rapidamente as próximas escalações, até porque tem uma galera que acompanha mais aqui o canal, que torce pro Vasco e pro Bahia também. Vamos lá, em tela para vocês. Primeiro, o Vasco foi eliminado, né, da Copa do Brasil semana passada por Atlético Mineiro. Empatou o jogo em São Januário, tinha perdido o primeiro jogo lá na Arena MRV e acabou sendo eliminado. O Vasco agora está focado 100% na Série A, venceu no meio de semana aí do Cuiabá por 1-0, então deu aquela aliviada na tabela de classificação. Nesse momento, o Vasco é o 10º colocado com 40 pontos. Não tem risco nenhum de cair, né? Só se ele perder tudo, aí ele vai cair. Mas não vai perder tudo, ninguém vai perder tudo. Nem o Atlético Goianiense vai perder tudo daqui para o final do campeonato, imagina o Vasco. Óbvio que não. Bom, o Vasco vai com Léo Jardim no gol, Léo Pelé na zaga e João Vitor, Paulo Henrique, o PH, na lateral direita, e Lucas Piton na esquerda, Esforza e Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cocão, Felipe Coutinho, Pumita Rodrigues, o técnico do Vasco vai fazer uma dobradinha ali na ala direita, né? Emerson Rodrigues na ponta esquerda e Rian de centroavante. O Vasco vai ter alguns desfalques aí para a partida de hoje. Verrete não vai poder jogar e é um grande desfalque, até porque Verrete na bola aérea talvez é o melhor atacante da América na bola aérea, talvez seja. O Vasco joga muito em função dele, cruzamento de Piton, cruzamento de Pumita, sempre buscando Verrete para achar uma cabeçada de um gol, ou para fazer um pivô e tal, e é um cara muito voluntarioso dentro de campo. Bom, mas vai ter Felipe Coutinho, né, de titular, que sem dúvidas causa um aperreio na defesa do Bahia hoje. O Bahia vai com Marcos Felipe, Canu, Gabriel Xavier, Santiago Eras, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. Eu vou parar, aqui eu parei, eu não vou mais ler. Quem acompanha o Bahia entende porque eu parei de ler a escalação, tá? Quem acompanha o Bahia sabe. Eu tento fazer o máximo de vídeos possíveis aqui de pré-jogo e pós-jogo do Bahia quando dá. Nem sempre dá, porque choca horário e tal, tem todo o contexto. Mas eu parei de ler porque a escalação é literalmente a mesma, pelo menos a provável escalação de 3, 4, 5 meses atrás. Então eu parei até de ler. Ele até que nos últimos jogos mexeu em algumas peças ali, alguns por questão de suspensão e tal, lesão. Ele voltou a colocar Biel de titular no jogo contra o Cruzeiro. Ele mexeu em algumas coisas de Rogério Ceni, mas será que ele vai voltar para a mesma escalação? Não é possível, cara, não é possível. Eu vou ficar espantado se isso acontecer. Velho, parênteses, né, sobre esse confronto. O Vasco e o Bahia, nessa reta final do campeonato do ano passado, tava brigando para não cair os dois. Um ali 16º, outro 15º, outro 17º, sempre ali, irmão. Beirando a zona ou até mesmo dentro da zona do rebaixamento. Esse ano, o duelo, no caso, né, tá sendo mais lá na parte de cima da tabela. O Vasco tem 40 pontos em 30 jogos. O Bahia tem 46 pontos em 30 jogos. A distância ela é razoável. 6 pontos de diferença, a distância bem significativa. Mas é aquilo. Uma vitória hoje do Vasco, a distância fica em 3. Já não é mais aquela distância toda. O que pode acontecer, até porque o Vasco jogando em São Januário contra o Bahia leva uma vantagem significativa até, né? Se a gente for pegar aqui o histórico recente, lá dos últimos 5, 6 jogos, o Vasco ele tem mais vitórias do que o Bahia. O mais recente mesmo, o Bahia venceu ano passado por 1-0. Se eu não me engano, foi gol de Tassiano. Posso estar falando besteira agora, mas se eu não me engano, foi gol de Tassiano, foi de Jacaré. Nem lembro agora de cabeça, cara, mas tanto faz também. O Vasco venceu em 2022, 1-0, lá na Série B, né? Em 2021, empate. Em 2019, o Bahia venceu. E ali, ó, 18, 17, 16,
só deu Vasco. No histórico recente mesmo, o Bahia leva até a melhor. No histórico um pouquinho mais longo, aí o Vasco leva bem a melhor aí nos confrontos em São Januário. Sempre bom colocar o ponto, tá? Mas ao todo até que existe um equilíbrio ali. Tipo, tu fora de casa contra o Vasco, que é um time que tem uma torcida absurda, a torcida do Vasco São Januário faz um caldeirão mesmo. Tu ter 9 vitórias em 32 confrontos, 11 empates e perder 12 vezes, fica um pau a pau ali, basicamente. Não é uma disparidade tão grande de vitórias pro Vasco, não. Mas, enfim, vamos aguardar. Jogo bem difícil pra gente cravar o que vai acontecer. Se o Bahia vencer, vai abrir 9 pontos de distância pro Vasco e basicamente vai decretar que, tipo, ó, Vasco, tu não chega em mim mais, não. Dependendo do Atlético Mineiro, tu também não vai chegar em mim mais, não. E o Bahia tem tudo para pegar essa 7ª colocação aí ao término da Série A. Bom, o empate seria malemar para os dois, nem muito bom para o Vasco, nem muito bom para o Bahia, mas também nada de catastrófico. Então, ficarei meio que na mesma aí. O Vasco subiria até uma posição, mas com um jogo a mais em relação ao Atlético Mineiro, que tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, tá? Bom, é isso, gente. Mais tarde estamos de volta. Infelizmente, o jogo de Bahia e Vasco vai chocar com o jogo do Sport, então não vai dar para acompanhar o jogo 100%, infelizmente. Eu gostaria demais, até porque é um bom jogo para se assistir em São Januário, Bahia e Vasco, jogam 2 times grandes, então não vai dar. Mas amanhã a gente traz aqui um vídeo para trazer o compacto do jogo, o que é que eu vi, os gols e a tabela de classificação também. Abraço para todos vocês, tamo junto. E o Vitória vai secar, né? O Vitória vai secar aqui para o Corinthians empatar ou perder esse jogo aqui. Um empate é o resultado ideal e a derrota do Corinthians seria ainda melhor, porque o Cuiabá ainda continuaria sendo morto-vivo no campeonato, mas mais morto do que vivo, e o Corinthians se afundaria com 32 pontos. Bom, é isso, rapaziada. Um abraço para todos vocês. Tamo junto. Valeu!